Pessoal, boa tarde a todos, a todas. É com imenso prazer que inicio o painel do terceiro simpósio internacional Network Science, interações e relações antes e durante a pandemia, um caso de sucesso de rede de inovação no setor público. Eu sou uma entusiasta das redes de colaboração e principalmente da conexão entre as pessoas e da inovação centrada no cidadão. Me chamo Elaine Dias, analista de gestão da Fundação Oswaldo Cruz, sou pesquisadora do CRI, também doutorando em Ciência da Informação, o professor Marcos Cavalcante, meu orientador. Eu acho que esse momento também potencializa a gente e também a repensar essas novas habilidades, formas de trabalho, né? O momento vivido tanto pelo Brasil quanto pelo mundo, ele está exigindo novas formas inovadoras de se relacionar com o público. O uso crescente de metodologias baseadas em experimentação, na participação, esse olhar centrado mais no cidadão, ele vem impulsionando projetos e ações nas direções das reais necessidades do público. Então, para o nosso painel, nós convidamos 3 pessoas que estão fazendo a diferença no setor público, que apresentarão as experiências com engajamento, com a colaboração dos diversos atores para a inovação. A primeira, que eu vou apresentar, é a Natália Esper, a gestora do Laboratório de Inovação e Dados da Rede IRIS, do Governo do Estado do Ceará, é formada em Administração Pública pela Fundação Getúlio Vargas. Atualmente, ela atua no IRIS Lab, também atua em projetos de inovação pública no 011 Lab, cofundadora do Cursinho Popular FGV. Ela foi trainee da Vetor Brasil, na Secretaria de Educação da Paraíba. A Joyce Trindade, que também dou boas-vindas, ela é graduada em Gestão Pública pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, ela atua como gestora da Rede República e analista de redes e diversidade na República.org. É cofundadora e diretora do projeto Manivela e do podcast Expresso 222, além de ser articuladora do movimento Mulheres Negras Decidem. Terceiro, e não o último, Rodrigo Narciso, grande amigo, mexe em educação e pedagogia, servidor de carreira da ANAC, atua no escritório de projetos da Superintendência de Planejamento Institucional da ANAC e docente do Instituto Brasileiro de Direito Público. Ele possui experiência em gestão do conhecimento, gerenciamento de projetos, gestão de pessoas, com ênfase em gestão por competências e gestão de inovação. Liderou a implementação do Laboratório de Inovação da ANAC e é cofundador da Rede Conexão Inovação Pública RJ. Vamos começar com a Natália Esper, do IRIS Lab, do Governo do Estado do Ceará. A Natália vai apresentar para a gente a estratégia de redes do IRIS Lab Gov Ceará. Vamos ter essas 3 apresentações. No final, a gente vai abrir para um bate-papo e com perguntas do chat também. Nath, com você. Seja bem-vinda, muito obrigada. Eu que agradeço, boa tarde a todos e todas. É um prazer, é uma honra enorme estar aqui com vocês. Joyce e Rodrigo, já meus amigos, né, desse momento que nos aproximou, né, ainda bem, e Elaine, queria deixar esse agradecimento desde já, né, para toda a equipe do CRI, da UFRJ, estamos muito contentes, adoramos cooperar para inovar. Então, vamos lá, eu tenho aqui uma apresentação para a gente seguir nesse diálogo. Vocês já conseguem ver minha tela? Sim, Nath. Sim. Eba. Bom, eu sou Nath Esper, gestora de redes do IRIS, Laboratório de Inovação e Dados do Governo do Estado do Ceará. Um laboratório que existe há 10 meses, ele começou ali a ser germinado em novembro do ano passado, e desses 10 meses, acho que é interessante destacar, a gente tem 7, né, nesse momento já, pós-pandemia, e se entendendo aí enquanto qual é o papel. Vou apresentar aqui para vocês, né, o que fazemos, por que a estratégia de redes, né, em um laboratório público, né, de inovação e dados, como foi nosso pós-pandemia, o que a gente aprendeu um pouco com as redes, né, seguimos sempre aprendendo, e quais são alguns desafios e oportunidades. Bom, a missão do IRIS é acelerar a transformação digital do governo do estado do Ceará, e ele nasce fazendo isso com a academia, desde já, por causa do programa Cientista-Chefe, né, que é um programa em que academia e governo cooperam, né, com cientistas para inovarem. Então, a gente é parceiro desde a sua essência, né, o IRIS, que fica sediado na Casa Civil do Governo do Estado, e o Insight, que é um laboratório de ciência de dados da Universidade Federal do Ceará. Esses cientistas, esse programa Cientista-Chefe tem cientistas que atuam cada um em uma secretaria, e o Laboratório de Ciência de Dados coopera conosco para a gente
acelerar, integrar dados, né, e com esse eixo na parte de tornar um governo mais orientado a dados. Bom, mas quais são os 3 eixos, né? A ciência de dados é um deles, para a gente promover esse aculturamento analítico da gestão, para essa gestão mais orientada a dados, baseada em evidências, mas também a gente vê a importância de que na transformação digital, né, o central são as pessoas que estão ali no dia a dia, né, os servidores, servidoras, então a gente precisa criar novas habilidades e formas de trabalho, como a Elaine bem colocou aqui também, e um terceiro eixo, que é o de governo digital, acelerar projetos, portais de atendimento ao cidadão, políticas públicas ligadas à oferta de serviços digitais, principalmente, né? Como fazer essa transformação digital que a pandemia acelerou. Como que a gente faz isso, né? Dentre alguma gama de possibilidades, né? Acho que aqui vale destacar, a gente tem a construção de redes e networking como uma forma de acelerar essa transformação digital. A gente também faz se baseia em experiências educacionais, a gente realiza mentorias de inovação com outros órgãos do governo do estado, fazemos muito benchmarks nessas pesquisas de boas práticas, design thinking, nessa metodologia, né, de inovação, o design de serviços em si, onde a gente descobriu aí a importância e trouxe, né, cada vez mais para todos os projetos de governo digital frentes de experiência do usuário, né, que o cidadão e a cidadã tenham a melhor experiência na sua trajetória em contatos com os serviços públicos e acelerando projetos e prototipando também soluções aí como metodologias. Bom, então nossa missão é fazer essa transformação digital, mas de forma inclusiva e acessível, tem que ser centrada e conduzida pelo cidadão e pela cidadã. E aí, para isso, a gente dissemina algumas metodologias de inovação. Uma delas é a linguagem simples, que é uma técnica de comunicação, também é um movimento e um instrumento de inclusão digital e social. Então, todos os textos que estão nos portais de serviço, no Ceará App, um aplicativo único que integra diversos serviços, né, e aplicativos para o cidadão não ter que acessar 35 aplicativos, baixar 35 aplicativos diferentes. Em todos esses projetos de governo digital, a linguagem simples é uma premissa. E aí a gente dissemina, formando multiplicadores, e vocês já vão entender isso um pouco mais para frente, a importância de redes para isso. Aqui dando para vocês esse panorama do que significa quando a gente fala linguagem simples, né? Aqui é um antes e depois, vocês podem acessar as diretrizes em um link que eu posso compartilhar com a Elaine depois, mas vocês aqui visualmente conseguem ver, né? Um título maior, com os destaques devidos, usando ícones, com tópicos. Então, isso se torna muito relevante para que essa transformação digital seja acessível no contexto do Brasil. Aqui são as 10 diretrizes que nós produzimos, foi colaborativa a partir de um curso realizado em fevereiro com servidores, então já formamos uma rede ali, que realizaram esse curso, que ao longo desses 3 dias desenvolveram um conhecimento que quer dizer o que o Ceará, né, quais são os 10 pontos mais importantes para escrever em linguagem simples para o governo do estado do Ceará. E a gente consolidou, compilou e lançamos aí, isso está público nesse link ferramentas LS, também posso compartilhar com a Elaine. E o que a gente vem fazendo, né? A gente realiza oficinas, então aqui a gente já fez com esse tipo de oficina, que é a de padronização de serviços públicos, que é um dos tipos, né? A gente fez com 11 órgãos, mais de 1.100 serviços estão sendo analisados, reescritos por servidores, que são partes dessa rede íris que a gente chama, né? De pessoas que estão em contato conosco. Além da linguagem simples, a gente também incluiu uma linha de pensar qual que é a jornada e a trilha do usuário nessa experiência. Um outro ponto muito importante para essa acessibilidade na transformação digital é o que a área do direito visual, né, que é unir as informações jurídicas, que muitas vezes ali é aquele juridiquês do setor público, que a gente quer tornar isso mais fácil, mais simples, a gente precisa, então, une com técnicas do design para tornar mais fácil de entender, então, utilizando imagens, gráficos, infográficos, enfim, recursos visuais, então também temos isso como premissa. Aqui também um antes e depois sobre isso, então vocês conseguem ver o quanto que fica mais claro, né, com mais destaque para o que precisa, unindo aí o direito e o design, né, que podem caminhar juntos, então a gente escolhe isso como estratégia e também vamos em rede disseminando essa metodologia. E aí, sobre o eixo de ciência de dados, né, a gente precisa promover essa fluência em dados, então a gente vem atuando para que a gestão pública possa atuar cada vez mais pautada em evidências. Então, isso também envolve um trabalho em redes. E aí, falando para vocês, então, por que da escolha da estratégia de redes, né? Por que ter eu, Nath Esper, nessa função
escolher ter uma pessoa gestora de redes, né, enquanto organização pública, que eu acho que é até um movimento pioneiro nesse sentido de laboratórios de inovação no setor público. Desde o início, o IRIS já começou dialogando, né, com pessoas que hoje estão ali, né, formando e liderando laboratórios de inovação em outros âmbitos do Estado. Então, a gente, enquanto executivo ali no governo estadual, mas temos também o Tribunal de Contas, tem o do Ministério Público, né, e tem o do Tribunal de Justiça, que são parte do que a gente chama de rede de laboratórios de inovação do Estado, então sempre trocando boas práticas, sempre se apoiando no que um precisa, então isso faz muito sentido para a gente trabalhar em rede com eles, fazendo parcerias, nesse ganha-ganha, para a gente se unir, se fortalecer, e conhecer mesmo, que a gente sempre aprende com o que um outro laboratório está fazendo de bom, então a gente tem essa rede local muito forte e importante para a gente. Uma outra rede super importante para o IRIS é a dos co-criadores do laboratório, pessoas que realizaram uma oficina que foi a que definiu o formato que o laboratório ia ter, foi a oficina de cocriação do IRIS com a UiGov em novembro do ano passado. São servidores de diversos órgãos e secretarias diferentes e que hoje são parte e continuam conosco nessa comunidade, né, que a gente chama de Rede IRIS, e fomentam e assistem webinars e opinam e dão feedbacks, né, dão retornos ali, avaliam. Então, isso é muito importante para a gente. É para eles que a gente foca, né, ao pensar em como que a gente dissemina essas metodologias de inovação. E aí uma rede mais específica, mais super especial para a gente também, que é a rede de multiplicadores da linguagem simples, o curso que eu comentei, que foi feito em fevereiro com a Heloísa Fischer, né, uma grande especialista no tema no Brasil. Então, essas pessoas passaram 3 dias juntas, né, realizando o curso de linguagem simples, o primeiro no estado, e produziram, então, esse material que se tornou as diretrizes, e hoje, né, somos um grupo que vem cada vez mais se ampliando. Dia 13 foi o Dia Internacional da Linguagem Simples, também mobilizamos as redes IRIS para mobilizar e fazer as pessoas também serem parte dessa comemoração tão importante que é a gente promover a linguagem simples. Então, a gente tem mais esse grupo para essas trocas com esse grupo. No pós-pandemia, como foi, né? A gente brinca que rasgou a pauta. Na primeira reunião no pós-pandemia, já rasgamos e tentamos, né, nos entender, então, qual que é o nosso trabalho daqui em diante. Então, a primeira coisa que o laboratório fez foi lançar um guia de apoio ao teletrabalho, tanto para gestores quanto para servidores. Então, ele também está público, é para todos os servidores do governo do estado do Ceará e do Brasil e do mundo, né? Está aí nesse link também público, inovação aberta, né? A gente também realizou webinars, né, impactando pessoas, ouvindo, né, a própria Elaine comentou, a gente estava conversando antes de ter conhecido a gente por lá, para a gente faz super sentido isso, inclusive tive a honra de realizar com o Joyce e Rodrigo sobre rede de inovação no setor público, então a gente falou sobre isso, falou sobre a experiência da linguagem simples no governo do Ceará, falamos sobre a experiência do cidadão nos serviços públicos, né, a economia comportamental também foi pauta, a inovação jurídica, mulheres e a inovação que transforma, governo digital, a tecnologia de chatbots, saúde mental e comunicação não violenta no teletrabalho, linguagem simples e inteligência artificial na comunicação com o cidadão, e o teletrabalho no setor público foi esse primeiro no começo, né? É interessante que nesses momentos, né, de webinar, a gente reúne, a gente faz uma busca por academia, por setor privado, por terceiro setor, e pessoas locais, né, servidores do Estado, e outros servidores, também de outros órgãos do Brasil, para conseguir trazer ali para aquela mesa, né, o mais diverso possível, né, perguntas e discussões que vão ajudar a ampliar as fronteiras ou as perguntas que estão sendo feitas hoje para aquele tema. Então, o próprio trabalho, tanto de fazer o webinar quanto o que ele deixa, tem muito a ver com redes, né, esse produto. A gente também tem artigos no Medium, né, a gente tem o nosso perfil no Medium, em que a gente coloca um pouco desses, né, um dos formatos de materializar, né, e disseminar. Então, sobre teletrabalho, sobre linguagem simples, sobre transformação digital, governo orientado a dados, vocês também podem encontrar lá, e também é um canal de troca com a nossa rede. Então, para a gente, né, acho que uma teoria da mudança que faz muito sentido é que para disseminar essas metodologias, né, a gente, além de ter essa rede de inovação do Ceará, né, essas 3
e nunca se esgota, né, mas esses que eu apresentei, a gente também conheceu, por muita sorte, né, a excelente rede NovaGov, que é uma rede nacional de inovação do setor público, que é liderada pela ENAP, né, até como uma das atribuições, e está hoje repensando em como se reinventar. Então, a gente é parte disso, e ela tem vários grupos temáticos, então você pode entrar, acessar pelo tema que você gostaria, e fazer parte de quantos e quando você quiser. E a gente também conheceu a Rede Conexão Inovação Pública, que o incrível Rodrigo está aqui conosco, que também é um ótimo, super, né, exemplo de sucesso de uma rede de inovação que nasce no setor público, que vai contagiando e ganhando mais pessoas pelo caminho. Por que isso é importante para a gente? Porque para fazer a gestão da mudança para esses temas, né, que não é apenas com um decreto de linguagem simples, apenas com uma lei de experiência do usuário, que as pessoas, de repente, num estalar de dedos, vão conseguir e transformar o seu comportamento de uma hora para outra. Então, a gente tem que trabalhar essa gestão da mudança, e por isso que a rede é central nesse processo. Alguns pontos que eu poderia dizer que a gente aprende com redes, né? No âmbito individual, eu vivi isso muito na pele, do quanto que encurta distâncias. Então, muitas pessoas que consegui chamar para o webinar foi por muito de estar próximo ali num grupo do WhatsApp, nesses que eu dei de exemplo. Elas também potencializam o aprendizado, porque um link ali que chegou, eu consigo guardar para ver depois e ampliar minhas fontes de conhecimento com aquilo, fortalece minhas conexões. Acho que não tem nem o que dizer o carinho que eu sinto por pessoas que eu nem conheço ainda pessoalmente, mas que já me sinto conectada. Cria também condições favoráveis à motivação intrínseca, né? Então, a pessoa se sente parte ali daquilo, a gente também percebe isso. E a confiança criativa e a insurgência, né, podem ser elementos ali que são fortalecidos pela rede, né? A insurgência é uma das competências que a OCDE traz quando fala das competências para a inovação no setor público, que podem ser potencializadas com a rede, estando em rede. E em termos organizacionais, a gente também percebeu que fortalece uma cultura de colaboração no setor público, né, o que não é algo tão simples, mas isso favorece, e também a confiança entre pessoas pode favorecer aberturas para diálogos entre políticas públicas e programas de diferentes organizações, né, quebrando as barreiras tradicionais da administração pública. Também com espaços de compartilhamento de aprendizados, né, ver o erro como aprendizado, isso também é um certo tabu para a gestão pública, então é uma oportunidade bacana para que a administração pública consiga dialogar e se entender quais aprendizados vocês tiveram, né? Aumentando também a eficiência e efetividade de políticas públicas, né? Quando você encurta e vê o que deu certo ou não, você reduz um pouco o tempo que você ia gastar errando e os recursos, vamos dizer assim, né? E também ajuda com o conhecimento generalista ali no perfil dos curiosos proativos, que você sabe que existem pessoas, você sabe que você pode acessar aquele tipo de conteúdo, que existe aquela rede. Então, na curiosidade, você tem aonde acessar. Isso tem muito a ver com o que a Estela Rocha, que é curadora e gestora de projetos na Sputnik, chama, né, da cauda longa do processo de aprendizagem. É uma frase que eu gosto muito, essa, que a gestão de comunidade é a cauda longa desse processo de aprendizagem. Acho que isso acaba fazendo muito sentido para a gente, porque a gente faz um webinar, a gente realiza um curso, mas a gente não quer que aquilo se encerre ali, né? E eu acho que o mundo hoje vem descobrindo isso, de que essa gestão da comunidade tem esse potencial de manter as pessoas conectadas, manter aquilo de fácil acesso, né? Tanto conteúdo quanto pessoas que você pode acessar e não acabar quando cessar o momento do curso. Então, nosso lema é cooperar para inovar nesse sentido. A gente faz isso, então, tanto com o setor privado, com outros laboratórios de inovação, com a academia, terceiro setor, redes híbridas, organizações nacionais e órgãos estaduais. Então, aqui alguns exemplos. A gente está como parceiro do desafio do Conselho Nacional de Justiça, junto com a Escola Nacional de Administração Pública, que é um órgão nacional, com os órgãos estaduais, a Secretaria de Planejamento, da Fazenda, e diversos outros, né, da saúde. A gente acelera projetos, a gente realiza mentorias de inovação, oficinas, constrói conjuntamente plataformas, e com outros laboratórios de inovação, por exemplo, a gente mentorou o Laboratório de Inovação do Ministério Público do Rio na construção de um documento deles de simplificação, escolha de um documento para ser simplificado pelos próprios servidores do órgão, e também com o Laboratório de Inovação da Prefeitura de São Paulo, que a gente está aí construindo um termo para trabalhar em parceria, né, por uma longa jornada, com um laboratório que já tem tanto aprendizado, né, existe
há tanto tempo, desde 2017, e a gente também está apoiando na construção de uma rede nacional de linguagem simples, né? Então, a gente está ajudando a desenhar o que virá a ser a rede, né? Isso é muito pensar a rede enquanto essência. Inclusive, já deixo o convite aqui para todo mundo que está assistindo, né? Aqui é um outro exemplo que eu gosto bastante também, que é do Cotter, né? Ele escreveu esse artigo em 2012, que ele fala desse sistema de dupla operação, né, das organizações, e aí trazendo para o contexto do setor público, para além de um sistema hierárquico ali pelo organograma tradicional, né, as organizações podem, e aí fomentam mais ou menos isso, operar com redes informais, né? Então, aí vocês percebem pela imagem que muda o caráter, né, como que está organizada. Elas são redes informais, mas de pessoas que estão sempre em contato, então, ele chama do exército de voluntários, né? E requer uma flexibilidade e agilidade de rede, né? Traz esse caráter mais de agilidade. Isso, para fazer gestão da mudança, pode ser uma super aliada, né, nesses processos de disseminação. Algumas oportunidades, então, que a gente pode ver com as redes. Agora, nesse momento, né, pós-pandemia, muitas organizações estão partilhando de desafios, contextos e esperamos que propósito em comum. Então, isso tem aberto bastante os olhos nesse sentido de como a gente, então, coopera para juntos fazermos da melhor forma possível essa transformação digital, atender melhor os cidadãos e cidadãs, tá? E um outro ponto bem bacana é pensar da perspectiva de dividir responsabilidades e olhar para a corresponsabilidade, mais do que um lado de ter conhecimento e entregar algo totalmente fechado, mas sim fazer uma transferência de conhecimento, dividindo responsabilidades. Isso também reduz resistências, porque daí não é um lado sabendo, né, e o outro só recebendo. E também pode ser um fator super importante para a sustentabilidade de políticas públicas, né, de algumas técnicas, como a gente citou, tanto a linguagem simples, o direito visual, para que isso se replique em outros órgãos. Você coopera e deixa ali um conjunto de conhecimentos que pode ser replicado e fica com aquela organização. Alguns desafios é que justamente para fazer essa replicação você precisa ter processos bem registrados, né? Então tem que ter essa gestão do conhecimento, mas que também pode ser muito e é muito relevante para a gestão pública. Então registrar bastante, ter processos bem alinhados, checklists do que está sendo feito, né? Em termos dessas metodologias ou de como fazer. Tem a competência da adaptabilidade também, que acho que se coloca como desafio, tanto no sentido de trabalhar em rede, quanto trabalhar em rede no pós-pandemia, né? Essa competência que vem sendo falada aí de maneira que pode ser o que vai determinar o profissional do futuro, conseguir se adaptar rápido e o seu desempenho também. Aí alguns desafios relacionados na sua essência ao virtual, tanto a proporcionar confiança e conexão, né, quanto cultivar elementos da cultura de uma rede também no virtual e estabelecer vínculos, nutrir laços, que agora acho que é um grande desafio que se coloca para várias organizações. Eu não poderia deixar de mencionar aqui um desafio que essa atividade, esse evento super pioneiro que vai ser a Semana de Inovação, e deixo o convite enorme para todos e todas que estão vendo, do dia 16 a 19 de novembro. Vai acontecer numa cidade virtual, né? Era um evento que antes era totalmente presencial e agora ele está sendo feito com as organizações submetendo eventos, e então isso amplia muito a possibilidade de participação de mais gestores e servidores estaduais e municipais, por exemplo, que antes precisariam né, de um avião e pagar toda a questão do transporte. Então, é um desafio realizar, mas já está para acontecer algo pioneiro nesse sentido aí no Brasil. Aqui é um pouco da nossa equipe, chefiada aí pela missão dada pelo governador para fazer essa transformação digital inclusiva e acessível. E aqui nossas redes, convido vocês a conhecerem, a gente está de portas virtuais e presenciais com máscara abertas. A gente tem Instagram, Medium, LinkedIn, YouTube, e vocês acessam todas elas nesse cartão virtual, bit.ly/cartão-íris. E eu queria agradecer muito, então, o convite. E encerro por aqui. Obrigada, Nath. Foi muito bom, assim, pensar que a gente realmente se conheceu virtualmente, né? Por webinar, por essa rede
pulsante que existe de inovação no setor público, e vocês terem esse privilégio de conseguir participar com a gente aqui e compartilhar conhecimento. O que foi legal é ver como as iniciativas do IRIS Lab, né, como essa rede de inovação, essa linguagem simples, atendendo a necessidade do cidadão, eliminando esse jargão, eliminando com frases mais curtas, com elementos mais visuais, e também pensando nessa transformação digital, né? Então, como a gente vem falando no início, o olhar centrado mesmo no cidadão e na cidadã, né? Tentar se aproximar cada vez mais, eu acho que é esse o nosso papel, e eu acho que, assim, de forma brilhante, vocês estão fazendo isso, parabéns, deixo registrado aqui, tá bom? Depois a gente vai conversar mais, no finalzinho. Vou chamar agora a Joyce Trindade, da Rede República. Joyce, seja bem-vinda. Nath, peço então só para você tirar o vídeo. É com você agora, tá bom? Obrigada, querida. Enfim, a apresentação da Nath foi maravilhosa. Eu acho que já encerrou aí minhas falas, porque, enfim, uma super apresentação, várias partes técnicas. Eu acho que é um ótimo referencial, né, de redes no setor público, o pessoal do IRIS, né? Então, reforça aqui a minha fala no sentido de todo mundo também acompanhar esse projeto, que realmente, para mim, serve como um super benchmark de experiência exitosa. Eu vou só abrir aqui a minha tela, para poder apresentar para vocês. Deixa eu ver aqui se todo mundo... Aí. Atrapalhei aqui, desculpa. Bom, já conseguindo ver. Uhum. Aí. Tá indo a apresentação da República, certo? Sim. Maravilha. Eu só esqueci de falar, Joyce, o título, né, da sua apresentação, que é Ações de Engajamento de Líderes Públicos, Rede República. Exatamente. Então, pessoal, eu sou a gestora da Rede República, né? Apresentando um pouquinho mais, contextualizando um pouco mais o cenário, a República é uma instituição não governamental, a gente do terceiro setor, que trabalha com a pauta da gestão de pessoas no setor público. Então, a gente executa diversas formações, diversas construções para trazer essa temática da gestão de pessoas para dentro da máquina pública. E, consequentemente, né, por conta dessas formações que realizamos, a gente conhece, enfim, diversas pessoas incríveis em todo o país, e dessa forma a gente convida algumas delas para poder fazer parte da nossa rede de líderes, né? E dessa forma começamos a trabalhar aí na Rede República, né? Nosso propósito de atuação dessa rede de pessoas, dessa rede de líderes, é de inspirar excelência, conectar esses profissionais públicos de todo o Brasil. Daqui a pouquinho eu vou apresentar para vocês um pouco dos números, de onde estamos, quem somos, enfim. E pessoas engajadas no setor público e potencializar a inovação no governo com foco na gestão de pessoas, né? Um elemento que eu acho bem importante de ser dito aqui, que eu tenho assim como diferencial também na nossa rede, é essa parte de potencializar a inovação, só que no recorte de gestão de pessoas. Porque, no caso, nós da República identificamos que as pessoas é um dos elementos fundamentais dentro do setor público, né? Ter um olhar estratégico para as pessoas, a gente está repensando aí a máquina pública, até porque não existe máquina pública se não tiver pessoas, e pessoas qualificadas, pessoas diversas, enfim, pessoas que representem as diversas demandas da sociedade, e dessa forma, né, vão trazer aí um serviço público cada vez mais qualificado, com entregas cada vez mais exitosas, né? Então, mais ou menos nesse cenário que estamos, e a nossa rede perpassa por essa compreensão de inovar a partir da visão das pessoas como centro, né? Das pessoas enquanto elemento fundamental do debate público. E passando aqui a apresentação, não sei se está aparecendo aqui a caixinha. Deixa eu ver aqui. Acho que foi. No caso, os valores da nossa rede é que nós temos a pauta da diversidade, e a diversidade aqui entra muito com a compreensão de que pessoas diferentes, de diversos estados, diversos gêneros, raça, enfim, diversas classes e posições do Estado, juntas elas conseguem pensar em propostas, em soluções, em ações muito mais precisas para o setor público. Uma das coisas que cada vez mais temos debatido, eu acho que todo mundo que está aqui nesse debate hoje, né, tem colocado muita pauta da inovação, é essa questão da gente parar de pensar dentro daquela questão da caixinha, né, aquela frase padrão, mas sim expandir os nossos horizontes e pensar em questões que sejam interregionais,
plurais, né, que sejam interpessoais, que sejam com essa conexão de pessoas diferentes, para a gente estar pensando aí as diversidades do nosso país, e o setor público é o melhor espaço para a gente estar pensando nas diversidades, porque, enfim, é o que impacta a sociedade no geral. Um dos nossos valores também é o foco em pessoas, como eu já expliquei um pouquinho, a inovação, a troca de conhecimento. A gente acredita que nenhum conhecimento deve ficar guardado na cabeça de ninguém sozinho, mas sim compartilhado, né? Então, como eu comentei com vocês no início, a nossa rede, a República em si, no geral, a gente capacita diversos servidores públicos em todo o país. Então, no caso, esses servidores públicos, a gente traz essa ideia para eles, deles mesmos também se autoformarem, né? Deles compartilharem ideias, deles compartilharem artigos, formações, enfim. Então, um grupo muito ativo no WhatsApp e nos e-mails também, para a gente poder estar sempre compartilhando novas práticas, novas ferramentas, né? A gente pega muitas coisas também do Iris, do pessoal do Conexão Pública, enfim, para poder estar recompartilhando ali informações precisas e importantes para o servidor público cada vez mais estar mais qualificado, né? E o outro ponto também é o partidarismo, né? A gente tem esse valor também como importante para a gente estar entendendo o Estado, assim como a gestão pública no geral, né? Uma questão mais de Estado e um pouco menos política partidária. Então, a gente tem esse olhar mais apartidário para a construção da nossa rede. Até porque estamos lidando com servidores públicos de diversos lugares, com diversos posicionamentos. Então, ter essa visão para a gente também é importante para a gente ter um debate mais transparente, menos enfim, difuso, etc. Então, para a gente também é um elemento bem importante nesses novos tempos também, né? E aí, quem participa da nossa rede são os participantes, são pessoas que participaram dos principais programas executados ou apoiados pela República.org. Entretanto, a gente está abrindo agora a possibilidade para mais pessoas entrarem, né? E dessa forma, a gente colocou agora mais um elemento de possibilidade de entrada, que é pessoas que participaram de cursos nossos, né? Vários cursos picotados, mas que ao final somarem 48 horas de curso, elas também podem entrar dentro da nossa rede. Então, por exemplo, se algum de vocês, né, participaram de cursos ou eventos da República, ou enfim, diversas formações, e ao final desse período, né, somarem em torno de 48 horas de formação, vocês podem também entrar dentro da nossa rede República, que eu vou estar explicando um pouco mais do como funciona tudo isso, mas é um espaço realmente muito gratificante de troca sobre o serviço público, né? E aí eu acho que é uma coisa bem interessante de a gente pensar o que é uma rede, né? Uma rede que representa alguma instituição, ou uma rede que representa um governo, né? Ou uma rede de pessoas mais orgânica. A gente compreende que os líderes, né? Ou os representantes dessa rede, eles têm algumas missões a ser feitas, né? E algumas delas que os líderes, no caso, são pessoas que representam a missão e os valores desse coletivo, no geral. Então, por exemplo, sempre quando a gente convida mais pessoas a entrar na nossa rede, a gente faz questão de ser o mais transparente possível para compartilhar a nossa missão, nossos valores, quem somos, o que queremos, enfim, para todo mundo estar ali situado no mesmo lugar, né? E isso é fundamental quando a gente está lidando com redes de pessoas, redes no governo, porque não adianta uma pessoa entrar em certo espaço se ela não entende bem o que está acontecendo, se ela não é de acordo com os valores daquela organização, daquela rede, enfim. Então, ser transparente também é um elemento muito importante para consolidar os espaços da rede, né? E aí nós temos também algumas características, né? Que os líderes de uma rede ou os representantes de uma rede são pessoas chaves que contribuem para a causa, compartilham de sua cultura, objetivos e valores. É um grupo de pessoas dispostas a se tornarem porta-voz de uma causa. Então, é uma coisa que a gente sempre estimula muito os nossos líderes. É quando eles estiverem em certos eventos que falem sobre diversas temáticas da gestão pública, eles trazerem esses valores da nossa rede, né? Que é o valor de diversidade, de inovação, enfim, de troca de compartilhamento, para que a gente possa disseminar mais ainda essas informações. E outra é pessoas com visão integrada, que se destacam pelo entendimento e envolvimento com a causa. Então, todo mundo está ali na mesma página, se entendendo, compreendendo e projetando futuros coletivos, né? Então, é algo muito importante para a gente também. E aí, mais algumas informações, né, que para a gente, o que representa ser um integrante de uma rede, da nossa rede em específico, é participar dos nossos encontros, divulgar a nossa rede como um espaço também de formação, acolher novas pessoas, né, fazer projetos, eventos, conteúdos coletivos, enfim, tá ali com a gente construindo esse espaço, né,
que realmente é bastante enriquecedor para quem está querendo aí cada vez mais impulsionar a gestão pública mais qualificada, mais baseada em dados, enfim. Acho que um ponto que a Nath trouxe legal, né, que é da linguagem simples, né? Por exemplo, é uma coisa que a gente tem compartilhado com nossos líderes, e eles estão replicando dentro das suas instituições. Então, no caso, para a gente, a Rede República é um espaço de replicação de conhecimento, né? Como eu comentei com vocês, são pessoas, aqui alguns números, né, que eu acho que representa mais. São mais de 110 pessoas dentro da nossa rede e 110 pessoas de mais de 14 estados do Brasil. Então, a gente está falando de um espaço pequeno, com 110 pessoas, que, enfim, é um número pequeno também, mas que está se expandindo para diversas instituições de todo o setor público brasileiro, né, de algumas instituições também no terceiro setor. Então, isso que é o potencial de uma rede, né? No caso, existe um grupo pequeno de pessoas que se falam, que se encontram, só que eles também são porta-vozes de conhecimento, e eles compartilham essas informações. Então, a gente está ali impactando diretamente mais de 110 pessoas, mas só que essas 110 pessoas recompartilham essas informações, essa visão de mundo para muito mais gente, enfim, para os seus liderados e para tantas pessoas de toda a gestão pública, que, consequentemente, impacta nossas vidas, que é da sociedade civil também, né? Então, acho que esse é um ponto bem legal desse potencial do que é uma rede, que ela não se prende ali naquele espaço, ela é muito mais exponencial, né? Muito mais orgânica também. E aí a gente tem mais de 12 áreas de atuação, e 12 áreas a gente coloca que é pessoas da saúde, da educação, do meio ambiente, transporte, enfim, muitas temáticas, energia e gás que a gente tem, enfim, várias temáticas mesmo da área do setor público. São 7 perfis de organização, que no caso a gente tem gente na nossa rede, do setor público, do setor privado, que presta serviço para o setor público, do terceiro setor, que também presta serviço para o setor público, empresas públicas, enfim, várias organizações que faz esse compilado de pessoas que trabalham para o serviço público no geral, né? Então, na nossa rede não é apenas servidores públicos concursados ou servidores públicos comissionados, mas sim essa gama de personagens que, no caso, compõem essa máquina pública no geral. E aí a gente está em mais de 45 municípios, e a nossa rede, que é um número que a gente gosta muito de falar, é mais de, na verdade, esse número está errado, é 63% composto de mulheres. Acho que esse número vai ficar 67 mesmo, desculpa. Então, 67% composto de mulheres. Então, é um elemento bem importante para a gente, que no caso mostrar que as mulheres estão aí na liderança das redes, estão aí, né, propondo novas ações, construindo novos futuros aí com seus liderados, com as suas redes, enfim. E as mulheres da nossa rede são mulheres muito ativas, que têm a pauta da liderança feminina no centro ali da pauta, então elas se unem muito para poder propor novas ações. Então, para a gente é uma coisa bem interessante. A gente tem 33% de homens, né? E a gente sempre gosta muito de classificar, eu acho que é uma parte, né, bem importante da gente estar instruindo aí os servidores públicos a serem mais diversos, é que a gente sempre coloca mulheres cisgêneros, homens cisgêneros, homens trans, mulheres trans, enfim. Então, conscientização sobre a linguagem de gênero também é fundamental para que servidores públicos possam entender essas múltiplas variedades, enfim, de pessoas que existem no nosso país, no geral, né? E etnia e raça, para a gente também é um número importante, que a gente está cada vez mais crescendo na diversidade, que a gente tem 8% de pessoas pretas, 68% de pessoas brancas e 24% de pessoas pardas. Então, obviamente, como vocês podem perceber, a gente tem que crescer ainda muito mais para ter números mais para páreo, né, de pessoas negras aí compondo. Entretanto, a gente está cada vez mais disseminando nossas informações e atraindo mais pessoas diversas para estar construindo com a gente, né? Então, são números bem interessantes. E avançando um pouquinho, para não tomar muito tempo, a gente está em 60%, os nossos líderes, né, eles compõem 60% moram em capitais, 24% moram em interiores do Brasil e 16% moram em regiões metropolitanas. E aqui um pouquinho do nosso mapa do Brasil, de onde estamos. Teve só mais um dado que mudou, que no caso agora também a gente está no Pará, né? A gente chegou há pouquíssimo tempo, mas 2 semanas também no Pará. Antes a gente era só no litoral do Brasil, até a gente falava que a nossa rede só queria praia, né? Então, a gente estava em todo o litoral brasileiro quase, mas agora também a gente está lá no Pará, então a gente fica bem legal
a gente fica bem feliz dessa múltipla realidades, né? Porque, no caso, a gente sabe que o nosso país é um país continental, então tá lidando com pessoas desde o Rio Grande do Sul ao Pará, né? Pessoas do São Paulo, com Ceará, enfim, essas pessoas conectadas, propondo ações para o serviço público, a gente tem certeza que vai ser muito mais efetivo as nossas políticas públicas. Isso realmente acontece na nossa rede. São pessoas de muitos estados lidando diariamente juntas. Agora a gente tem nosso laboratório de projetos, que eu já vou apresentar também. Enfim, gente de diversas realidades, muitas idades também, é uma coisa que a gente gosta muito também de destacar, né? Tem desde a pessoa que está 40 anos no setor público, desde a pessoa também que acabou de chegar no serviço público, e elas conseguem se conectar e propor novas coisas, né? E para a gente isso é um ponto muito importante, porque a gente precisa pensar também nas gerações do setor público, né? Porque aqueles que estão se aposentando também têm diversos aprendizados para passar para os mais novos, e os mais novos para os mais velhos de forma contínua. Então, para a gente também mapear essas gerações, para a gente também é um ponto bem importante para estar conectando mais realidades, né? E aqui um pouquinho mais do nosso perfil, né? A gente, enfim, 50% de poder executivo municipal, 25% estadual, 11% federal e outras esferas também, e alguns dos nossos principais áreas de atuação, né? 33% da nossa rede é da área de administração, planejamento e gestão de pessoas, e outras áreas também no geral. Então, um pouquinho do nosso perfil de rede também. E como vocês podem ver, é bem diverso mesmo, né? E aqui um pouquinho do que a gente entende como elementos também importantes de uma rede de pessoas, né? A gente estabeleceu os benefícios daquela rede. No caso de benefício da nossa rede, passa por, enfim, troca de conhecimento, network, acesso a metodologias, enfim, várias questões. E a República em si, a instituição República, por ser a instituição que gerencia essa rede, né, também traz diversas oportunidades para cada vez mais estar capacitando e impulsionando esses líderes. Porque a gente acredita que, no caso, o servidor público deve ser um agente de mudança, e esse agente de mudança deve ser cada vez mais valorizado, impulsionado. Então, a República.org, a gente atua muito para impulsionar essas pessoas, valorizar essas pessoas. Então, a gente cria diversos espaços para que os nossos líderes, né, e outras pessoas também que estão se agregando com a gente possam se reconhecer enquanto agentes de transformação e, dessa forma, né, cada vez mais continuar se capacitando para, enfim, gerar mudanças aí no setor público, né? E aí um pouquinho do nosso InfoRede, mostrando um pouquinho dos nossos materiais, né? O InfoRede é um material muito interessante que a gente realiza quinzenalmente. É um boletim de novidades do que está acontecendo, e a gente coloca dessa forma, né? Eventos do que todo mundo pode participar, as notícias da rede, né? O que a rede está fazendo naquela quinzena, as ações dos nossos líderes, o que os líderes realizaram. Então, por exemplo, esse exemplo que passou ali agora, Humberto Matos, por exemplo, realizou um projeto em tal área. Então, a gente compartilha para os nossos outros líderes para que eles possam ver aquele exemplo e possam talvez replicar ou entrar em contato com outro amigo e falar, poxa, que legal que você fez, a gente pode trocar figurinhas para repensar esse projeto que estou fazendo aqui no meu município, no meu estado. Então, para a gente é esse canal aí de compartilhar, né? Compartilhar várias informações, e tem funcionado muito, a galera compartilha artigos, enfim, conhecimento. Então, é um espaço realmente muito gostoso de troca que a gente consolida nesse jornalzinho, né, oficial da Rede República. Então, esse InfoRede, né? É um material muito bom, que eu acho que é um ótimo benchmark da gente para diversas redes, né? Você gerar, enfim, um espaço onde você vai consolidar todos os aprendizados de um mês ou de uma quinzena, como for melhor, e os conteúdos interessantes que possam ser bons para aquela rede no geral, né? Então, para a gente tem sido uma ótima experiência criar esses boletins. Outro ponto legal também, né, a chamada para a escrita da nossa rede. A gente convida nossos líderes para poder escreverem artigos, né? Artigos em diversas temáticas. Por exemplo, tem esse aqui, e do mestre, quem cuida. Foi escrito pela Vivian, da nossa rede, falando sobre o Dia dos Professores. Esse aqui sobre o futuro das cidades, escrito pela Patrícia, da nossa rede. Esse aqui foi da democracia, abordando a perspectiva de gênero, pela Paola, da nossa rede. Enfim, vários artigos que eles vão escrevendo para também compartilhar com a nossa rede no geral e para a sociedade também. Então, eles se juntam muitas das vezes para poder escrever artigos
coletivos e, enfim, transmitirem novas ideias para o setor público. Então, a gente poder produzir conhecimento, né? O servidor público produzir conhecimento, produzir informações é muito importante para a gente poder estar compartilhando com a sociedade no geral essa perspectiva do servidor, né? Essa visão de mundo do servidor e, enfim, é um ponto bem importante para a gente também. E esse aqui que é o nosso novo queridinho, que foi uma ferramenta muito importante para esse cenário que a gente está de pandemia, né? Esse contexto que a gente ainda está imerso, que é o laboratório de projetos, né? A gente queria muito um espaço onde a rede pudesse se encontrar de forma menor, né, em quantidade menor de pessoas, para poder pensar ações concretas para o serviço público. E aí a gente começou a pensar em realizar o laboratório de projetos da Rede República. É um laboratório onde a gente tem uma gestora que a gente chamou também para nos ajudar a gerir esse laboratório e que realiza, são 3 grupos de trabalho, cada um com a sua temática, tem um grupo sobre diversidade, tem um grupo sobre dados e o um grupo sobre desempenho no setor público, desempenho e feedback no setor público. E aí, no caso, esses grupos, eles estão trabalhando para desenvolver um projeto onde a República.org irá custear para ser replicado no setor público. Então, um espaço com em torno de 10 pessoas em cada um dos grupos, onde eles se encontram semanalmente para poder coletivamente, usando várias ferramentas de inovação, estruturarem essas propostas de projetos. Então, um espaço bem interessante de construção, de, enfim, elaboração de ideias, tem sido bem efetivo, eles estão na fase final agora, mas é um espaço que realmente eu proponho aí para as pessoas poderem estar usando nesse mundo virtual, porque para a gente tem dado muito certo fazer um laboratório de projetos no campo virtual também. Eu vou transmitir agora para vocês um videozinho de um ano da Rede República, eu acho que é um vídeo bem legal, encerrando aqui minha apresentação também. O áudio está saindo? Desculpa, pessoal, se alguém puder me falar. Não, o áudio vai ficar muito baixo. O áudio está bem baixinho, mas pelo menos tem... Mas está com a legenda. Mas tá, então vou deixar transmitindo aqui. Não tinha me atentado a isso, desculpa. Enfim, pessoal, mais ou menos isso que queria compartilhar com vocês. Esse vídeo, por exemplo, foi feito há um mês atrás,
a gente realizou um encontro de 1 ano da Rede República, e foi um encontro todo virtual, né? E, enfim, foi muito interessante porque a gente conseguiu transformar o espaço virtual super humanizado. Então, não tem como você dizer que o espaço virtual não tem como atender a humanização, o carinho, enfim, tem como sim. É claro que a gente tem que repensar as estratégias, repensar as dinâmicas, mas como vocês podem ter visto no vídeo, né? Teve imagens das pessoas tanto no espaço presencial, mas no espaço virtual, então os videozinhos da gente interagindo, a gente interagindo através das plataformas, né, de gerenciamento coletivo de projetos. Então, no caso, é repensando mesmo as estratégias dentro desse novo mundo, né, infelizmente, que a gente está vivendo no contexto de pandemia, mas também no normal que esperamos que volte, né, que é o contexto, enfim, sem pandemia também. Então, que a gente possa sempre estar pensando em construções de redes, pensando em espaços humanizados, é uma pauta muito importante na nossa Rede República, e servidores públicos, pessoas no gerais, precisam de espaço para compartilhar de forma sincera seus sentimentos, seus aprendizados, quem são, o que fazem, o que querem, né? Então, a gente proporciona muito esse espaço através da Rede República, né? Um espaço de acolhimento, de capacitação e um espaço humano, né? Que todo mundo possa se sentir ali iguais, né? Também. Porque, no caso, como a gente tem desde líderes de certas posições muito relevantes no setor público a técnicos gerais na gestão pública, a gente quer que todo mundo se sinta de igual para igual, que possa conversar, trocar, enfim, e isso é um ganho muito importante, para que as redes de pessoas possam ser assim, sejam redes no setor público, sejam redes no setor privado, no terceiro setor, na sociedade civil, enfim, que as pessoas possam cada vez mais estar abertas à escuta, aberta à troca, abertas para poder construir, né, construir futuros, construir o presente, construir um mundo onde a gestão pública possa ser cada vez mais atraente para a sociedade também, e, enfim, que pessoas possam querer estar com pessoas, e tem uma frase que a gente usa muito na Rede República, é que a gente cuida, servidores públicos cuidando das pessoas que cuidam de toda a sociedade. Então, servidores públicos também são gente engajada, só que são pessoas que estão cuidando aí de toda a sociedade brasileira, né? De milhões de brasileiros. Então, a gente valorizar esses profissionais, valorizar essas carreiras é fundamental para a gente poder pensar em entregas do setor público cada vez mais, enfim, efetivas, mais responsivas, assim por diante. Então, encerro aqui minha apresentação, que senão eu continuo falando muito também. Foi maravilhoso, Joyce, obrigada, foi lindo, assim, do final, então, de arrepiar, né, que é isso mesmo, é a gente cuidando de gente, e nosso papel, né, de servidor público também. Eu só queria te pedir seu vídeo, se depois você puder compartilhar, porque eu realmente baixo, mas já colocamos lá no chat o endereço da Rede República, também coloquei o Lab, Iris Lab também, para quem quiser, claro, depois vai também divulgar o cartãozinho virtual. Foi ótimo, assim, só pensar realmente, Joyce, foi muito bom ter encontrado vocês no nosso grupo, nossa rede, pensar que tem esse olhar para o líder público, né, assim, o servidor, uma forma de capacitar, de autoformação, que ele é um agente de mudança, e aí eu fico muito feliz de ver também os gráficos que você apresentou, como está composto por mulheres, né, a diversidade, a etnia, pensando também no nosso Brasilzão, e isso me deixa muito feliz, assim. Um ponto que eu acho legal de ressaltar, Elaine, que você comentou desses dados, né? Que eu acho que é muito importante a gente poder mapear os perfis de pessoas que constroem com a gente, sabe? Acho que um grande problema aí do Brasil que a gente está cada vez mais tentando mudar é a geração de dados, só que dados mais responsivos, né? Então, a gente entender os perfis de pessoas que compõem nossas redes, que compõem nossos times, é muito importante, porque são pessoas diferentes. Não tem como você tratar todo mundo igual, porque ninguém é igual, sabe? Então, você precisa entender as diferenças para, dessa forma, transformar, enfim, as ações, pensar nos problemas a partir desses dados, pensar em soluções. Então, a gente faz muita questão de fazer mapeamento de dados, entender o perfil desses nossos líderes, para dessa forma a gente conseguir propor ações específicas, porque com certeza uma mãe de, 3 filhos que trabalha em casa, ela vai ter demandas diferentes de um homem que, enfim, às vezes não tem filhos, sabe? Então a gente precisa capturar essas demandas diferentes para dessa forma a gente contribuir de forma mais efetiva também para esses líderes da rede. Então não devemos esperar as mesmas ações para todo mundo, porque são diversos, né? Então para mim é um ponto muito importante, gerar dados, sabe? Sim, respeitar essa diversidade, entender esse Brasil continental com todas as suas diferenças. Muito obrigada, tá, Joyce?
Agora vamos chamar o último palestrante, não menos importante, Rodrigo Narciso, querido amigo também nosso. Ele é cofundador da Rede Conexão e Inovação Pública, RJ. Nós já tivemos algumas interações, ele é um facilitador, especialista no Miro, ele adora o Miro, até brincou aqui com a gente que a gente não vai ter apresentação dele, ele vai participar ao vivo usando o Miro. Então, seja bem-vindo, Rodrigo, com você agora. Bom, primeiramente, Elaine, boa tarde. Boa tarde, Joyce, Nath, todo mundo que está aqui fazendo o apoio do evento para permitir que ele seja possível, a todo mundo que está nos assistindo. Mais uma vez, muita gratidão pela oportunidade de podermos estar aqui falando, né, um pouco da nossa rede, Conexão e Inovação Pública. É uma satisfação enorme estar de volta aqui junto com a Nath, com a Joyce. São parceiras, como vocês viram, os trabalhos que elas fazem na Rede República, no Iris LabGov, são trabalhos de excelência, né? Eu tenho muito pouco a dizer em comparação a elas, mas eu gostaria de aproveitar esse espaço para a gente falar um pouquinho do que é criar, né, ter uma rede de inovação de servidores públicos. E aí, até como ela me falou, assim, não vai ter apresentação, ela vai ser no Miro, né, que é até uma ferramenta que a gente acabou abraçando muito forte por conta do isolamento da pandemia, e até porque ela justamente envolve um trabalho colaborativo. Então, aqui o link que está aqui nessa tela é do nosso Linktree, né? Ou seja, repositório de links do Conexão. Então, tem ali o endereço para a nossa página no Instagram, no LinkedIn, das ações principais do Conexão. Então, isso é para que vocês possam acessar. Temos muito material, né? Nós temos coisas que compartilhamos. E eu acho que, assim, até aproveitando, né, pedindo permissão para a Joyce, né, aproveitar o final da fala dela, que é muito impactante, muito verdadeiro, que é justamente a questão de rede de pessoas, pessoa para cuidar de pessoas. Porque o Conexão nada mais é do que uma rede de pessoas. Na verdade, é bem interessante porque ela surge de uma inquietação. E aí talvez seja até um ponto de provocação, né? O que faz uma rede, né? O que faz a gente se conectar? O próprio símbolo do Conexão, ele tem muito desses elementos aqui, que é justamente essa parte aqui, né? Essa cúpula formada de círculos que se conectam, né? E levando a questão da própria pessoa, como está aqui. E aí, eu acho que emblemático, acho que o melhor resumo do Conexão é esta imagem aqui, tá? Esta foto, ela foi tirada no primeiro evento do Conexão, que foi uma oficina de Design Thinking, tá? E ela foi feita no Centro Cultural do Ministério da Saúde, o CCMS, e aí teve vários facilitadores, né? Teve pessoal da ANAC, teve pessoal do INCA, do CCMS, da ANS, né? Porque foi aí que surgiu a rede, né? E eu gosto também de falar, e até como a própria Nath falou, tem a questão do InovaGov, né? Então, na verdade, o próprio Conexão ele tem uma inspiração muito forte na rede de inovação do setor público, que é a InovaGov. Por quê? Porque tem uma história bem interessante, né? Quando surgiu o Conexão? Era uma vez, então tem o nosso amigo Antônio Cordeiro, que está aqui, né? Aqui na parte de cima, com essa camisa verde, branca e preta, né? Listradinha. E eu conheci ele no evento da Rede InovaGov. Eu estava facilitando um design sprint, numa atividade dentro dos grupos de trabalho da Rede InovaGov, tá? E aí o Antônio veio do Rio, eu estava em Brasília, o Antônio veio do Rio de Janeiro e participou. E aí, depois a gente se reencontrou de novo, durante a semana de inovação, na terceira semana de inovação, e aí a gente começou a conversar. E aí ele começou a falar, pô, Rodrigo, é muito legal que tem em Brasília a Rede InovaGov, o Genova, o ColabI, a gente vê ali no Rio de Janeiro que vocês em Brasília estão movimentando a inovação. Só que aqui é diferente, aqui no Rio a gente está sentindo muita falta, né, de ter esses movimentos, é difícil trazer um evento, é difícil fazer alguma coisa aqui. Pô, pois é, a gente bem que podia fazer, né? Eu estou em Brasília, né? Estou de Brasília. Vim do Rio de Janeiro, mas estou em Brasília. Caminho lá. E aí, quando a gente veio conversar, isso foi final de 2017, quando a gente foi conversar nisso em 2018, aí o Antônio conectou a gente com o Thiago Petra, na época do INCA. Ele estava liderando o laboratório de inovação do INCA. E aí a gente começou a conversar. Puxa, a gente poderia fazer mesmo. Como é que a gente faz? Ué, por que a gente não vai e faz? Vai lá e faz. E aí foi interessante porque a gente montou, né? Vimos o que poderia ser interessante, fizemos a sondagem do Design Thinking, que era uma abordagem
que é cada vez mais presente no setor público. A própria Natália falou, a própria Joyce, muitos laboratórios hoje têm trabalhado com a abordagem de design thinking, e a gente decidiu fazer. Quando poderia ser? A gente conseguiu uma data, que era 6 de julho de 2018, que era o dia do Brasil-Bélgica pela Copa da Rússia. Aí até a gente pensou, nossa, mas será que vai dar certo? Será que a gente vai conseguir ter quórum? Porque, na verdade, é o seguinte, né? Dia de bem feriado, no centro da cidade, né? Então, é bem... Sabe que, bem, então a gente abriu a inscrição e lotou. E a gente falou, cara, as pessoas querem, as pessoas estão precisando ter esse espaço. Então, a gente fez. Então, a gente nasceu no dia do Brasil e Bélgica. Infelizmente, o Brasil perdeu, foi eliminado, mas faz parte do futebol. Mas ali a gente teve a certeza em que nós tínhamos no Rio de Janeiro, por isso que é Conexão Inovação Pública RJ, que estavam precisando, estavam querendo aprender, estavam querendo compartilhar coisas sobre inovação do setor público. Tá? E tinha esse sentimento, que eu acho que é bem interessante. Também a gente tem participado também das discussões da reformulação da Novagov, né? Que é um pouco daquilo, né? Como é que a gente chega em lugares, assim, sair dos núcleozinhos, né? E tenta a gente também estourar a bolha. Eu gosto de uma fala muito boa do Guilherme Almeida, né, que é o diretor de inovação da ENAP, que ele fala o seguinte, né? Talvez hoje, em 2020, a nossa bolha da inovação do setor público, ela é maior do que era em 2016, quando surgiu os primeiros movimentos da Inovagov, mas talvez a gente ainda não tenha conseguido romper essa bolha totalmente. Então, eu acho que é uma ótima provocação e até que ponto as redes que nós criamos faz com que a gente consiga aumentar. E aí uma coisa interessante do Conexão, porque a gente se formou como um grupo, até hoje, a gente é um grupo informal. Ou seja, na verdade, somos servidores, né, que a gente traz, que a gente reúne, promovemos eventos, a gente vai falar um pouquinho das ações, tá? E as pessoas vão se agregando. Aí, quando a pessoa tem uma ideia de fazer alguma ação, olha, pessoal, eu estava com essa ideia aqui, vamos fazer? Puxa, legal, quero fazer, vamos fazer junto? Vamos? E é assim que a gente tem trabalhado, tá? De uma maneira difusa, mas de uma maneira muito orgânica, tá? Então, a gente fez planejamento estratégico, a gente tem propósito, mas a rede ela não tem, digamos, não tem um grupo gestor, não tem uma governança fixa. Ele, basicamente, a gente vai se reunindo e a gente vai trabalhando. O que é uma dinâmica que a gente nunca tinha pensado nesse início, né? A gente só estava querendo ajudar a promover capacitação. Então, o Conexão ele trabalha muito com essa questão de formação, né, e com outras ações. A gente compila conhecimento, traduzir material do Nesta, que estava aberto do Landscape, das paisagens, abordagem de inovação. Fazemos toolkit, publicamos, fazemos curso. E aí a gente vai fazendo tudo de maneira voluntária, né? E eu acho que isso é uma coisa interessante, o ponto da Liga da Rede, do propósito que vamos unindo e que a gente vai fazendo as ações e vamos trocando. Então, aqui embaixo, vou pegar o próprio Miro, isso aqui é o que a gente tem de algumas ações, tá? Não são todas, tá? Que a gente fez apenas em 2020, tá? Ou seja, então a gente tem feito várias ações, tá? Então aqui tem, né? No próprio Linktree nosso tem essas ações. Então a gente fez planejamento estratégico, traduzimos a abordagem do Nesta, lançamos caixa de ferramenta para fazer laboratório de inovação. A gente fez turma do Conexão para o Miro, que é um curso gratuito que a gente fez do Miro. Aí tem outro que não está aqui, que foi de diagrama de protótipo, que também a gente fez 2 turmas, teve mais de 60 participantes efetivos. Então, a gente vai fazendo uma série de ações de maneira totalmente voluntária, né? A gente não cobra nada, tá? Faz parte um pouco da rede esse princípio, e a gente vai trocando. E a gente tenta trazer elementos também de participação. O Inovamente, que está aqui, né? A gente tinha, na verdade, um evento presencial, que era o Café com Ideias, que era para justamente esse compartilhamento de experiências de inovação do setor público. É um evento feito pelo CCMS, mas que aí o Conexão ele serviu como apoiador, né? Então a gente fez vários ao longo de 2017 e 18 e 19. 2020 veio a pandemia. Então aí a gente criou um evento online novamente, né? Realizamos 4 edições. E aí ele é todo colaborativo. Então, o tema quem escolhe é o público, o palestrante, ele que se candidata. Se tiver mais palestrante, a gente faz votação aberta para definir quem são os palestrantes, como é que é o formato do evento, qual é o dia, qual é o horário, como é que é a participação, criamos ambiente interativo, disponibilizamos material. Então, e novamente, ele é um evento que ele muda a cada edição, porque ele é feito de acordo com que as pessoas participam, né?
conseguir uma participação, e aí eu trago também o que já foi falado antes, então não estou falando nenhuma novidade, né? Que, na verdade, não é porque a gente está num cenário de interações remotas em que ele precisa ter menos desumanizado ou que ele tenha menos integração. A distância que você tem das interações remotas, ela é tão grande quanto você quer que seja. Obviamente, não é a mesma coisa do olho no olho do presencial, mas não quer dizer que a gente não consiga fazê-lo. E, de certa forma, foi uma coisa interessante, porque o remoto permitiu a gente ter pessoas participando de ações do Conexão que a gente não teria como trabalhar de uma forma presencial. Então, por exemplo, novamente, a gente conseguiu trazer pessoas de Minas Gerais, de Brasília, Santa Catarina. A gente pegou pessoas de lugares muito diferentes que a gente não ia conseguir trazer no presencial, né? Porque é tudo gratuito, né? A gente não tem recurso, mas a gente conseguiu fazer. Então, é bem interessante, porque a gente vai fazendo e a gente vai buscando soluções, tentando conectar, né, esses trocadilhos, né? Tentar conectar esses inovadores do setor público, né? Então, é bem interessante, né? Porque a gente está aproveitando, digamos, as dificuldades, né? As fronteiras físicas estão caindo, e isso tem ajudado as nossas integrações. E aí vocês podem ver aqui nesse quadro aqui que tem as ações, né? O que tem algumas destacadas, porque é essas que eu acho importante a gente focar um pouco nesse escopo que a gente está trabalhando das redes, né? Ainda mais nesse contexto de pandemia. Uma que eu gosto muito, que está no laranja, são as parcerias. E é muito legal isso, porque uma coisa que eu aprendi, né, sobre inovação é que a gente nunca vai ter recurso, dinheiro, pessoas, né, suficientes para a gente tocar a nossa ação de inovação. Tá? É sempre muito difícil, é muito limitado mesmo. Assim, acho que quando a gente vê lá um Labigés, um Genova, um Iris, que tem uma equipe dedicada, a gente até o olho brilha, né? Nossa, olha que fantástico. Gente, então é muita equipe no setor público, é muita gente tentando conseguir mudar um pouquinho a inovação, quando muito consegue sozinho ou com uma outra pessoa. Então a gente sabe essas dificuldades. Então o movimento de rede, das parcerias, faz com que a gente multiplique a nossa capacidade, tá? Que a gente consiga fazer uma ação de inovação aonde a gente não tem espaço, porque um parceiro nosso da rede disponibiliza. A gente conseguir um facilitador que a gente não tem disponível, mas que topa participar de uma ação. É a gente poder compartilhar lições aprendidas e conhecimento. E aqui tem algumas parcerias que o próprio Conexão foi formando, né? Eu acho interessante porque a gente cresce de uma maneira orgânica, tá? E todo mundo é convidado a participar. E até vou falar um pouquinho como é, entre aspas, a adesão ao Conexão, que também acho que é um caso bem interessante sobre isso. Mas antes eu quero falar das parcerias. Então, a gente tem uma parceria esse ano com o Inova, do MPRJ, a própria Natália falou também que eles têm uma parceria também com o Inova. E aí eles pediram a nossa ajuda para ajudar na divulgação do programa Impacta de Inovação Aberta. Eles estavam com a consulta pública aberta e falou, vocês podem divulgar? Podemos. Tudo que a gente puder fazer para divulgar na rede, vamos fazer. Uma outra parceria foi com o Laboragov, lá do Ministério da Economia. Então, o Laboragov é um laboratório de gestão inovadora de pessoas e a gente fez, né, um trabalho também de pesquisa do webinário e uma oficina conjunta com a abordagem, né, com a teoria do trabalho a ser feito para ajudar o Labora na questão de serviços do laboratório. Aliás, em termos de parceria, colaboração e coparticipação, o Laboragov, que é liderado pela Luana Faria, é um ótimo exemplo também dessa parte de parceria. Ou seja, uma rede colaborando diretamente com o Laboratório de Inovação. Um outro parceiro que veio também foi a Bússola Tech, que trabalha com o aspecto de inovação legislativo. Então, a gente fez... Vocês podem ajudar na divulgação dos eventos? A gente tem uma série de webinários, tem uma série... Podemos, por que não? Então, a gente participa também. A própria República Org e a UIGOV são parceiros do Conexão no nosso prêmio Universo Nova. Então, a gente criou esse ano um prêmio dentro de um programa maior que a gente chama de Conexão Acadêmica, que é ajudar a promover o aspecto científico e acadêmico da inovação do setor público. É uma discussão que surgiu também lá no Conexão, foi o seguinte, nossa, muita gente vem perguntar para a gente, né, porque a gente trabalha em laboratório, ou tem contato, ou pela própria rede, né, perguntando assim para pesquisas na área do setor público. Pô, isso é muito importante, tá? A gente tem uma coisa que a gente tem aplicado, né, pegado benchmark, lições aprendidas,
mas ainda tem um empirismo muito grande nessa nova onda da inovação do setor público. Então, a gente entende como rede, como entendimento de rede, que, nossa, acho que a rede ela também tem esse papel de ajudar a fomentar a produção acadêmica e científica de pessoas que estão investigando a inovação do setor público brasileiro. Porque isso é muito importante para que a gente possa aprender, né? E que a gente possa ter uma sustentação e até a gente ver qual é o futuro dessas redes de laboratórios de inovação. E também ver lições aprendidas, boas práticas, erros, contextos. Então, a gente criou o prêmio, a República.org e o IGOV estão apoiando o prêmio. Então, isso também é uma parceria muito importante, né? Tá vendo? É uma colaboração muito forte. Claro, uma outra parceria também atual foi que a gente fez o seguinte, né? Com a área de ensino e pesquisa, né, do Hospital Federal de Servidores do Estado, com o CCMS e com o Ministério da Saúde. Então, eles estavam tentando promover um ciclo de debate, que é muito bom. Tem lá no Linktree para vocês acessarem todos os vídeos. Quinta-feira tem o antepenúltimo evento, que é o olhar sobre, eu falei inovação, mas na verdade é educação. Então, aqui como errar rápido e aprender rápido, eu já faço aqui a atualização no próprio Miro. Então, são uma série de debates sobre vários pontos relacionados à saúde e sobre educação, que é muito rico. E aí eles falavam o seguinte, gente, a gente não tem aonde fazer o evento, a gente não tem onde hospedar. Puxa, mas a gente tem aqui uma conta aqui no StreamYard, dá para fazer pelo YouTube, a gente está set para vocês. Puxa, muito legal, e a gente ajuda na divulgação. Então, esse aspecto da colaboração e da troca conjunta, eu acho que é uma característica muito forte no Conexão, e eu acho que ele vai se replicando nas questões de rede, né? Vai estreitando essas relações. E uma outra que a gente está aqui, bem recente também, é com o coletivo Delibera também para a realização de eventos conjuntos, que deve ser agora nesse período de novembro, dezembro, né? Vou até dar uns spoilerzinhos, né? Mas a gente também já teve algumas reuniões, o pessoal da rede participou também, que é também ajudar nesses aspectos de relação conjunta. Então, assim, é muito legal essas parcerias, porque elas surgiram justamente dessa parte da conexão entre a gente, né? Para que a gente pudesse trabalhar e a gente pudesse criar um sentimento conjunto de propósito, né? Nosso propósito é engajar, né? E ajudar a melhorar, aprimorar os servidores públicos para que eles possam prestar melhores serviços públicos à sociedade. Então, tem uma questão muito forte que une a rede, tá? E, novamente, é uma liga interessante, porque as pessoas que estão lá discutindo, propondo ação, então isso aqui é tudo ação da rede. E foram ações que surgiram espontaneamente, tá? Que são ações do tipo, e esse eu gosto muito desse curso do Miro, porque a gente começa a discutir do Miro, né? Pô, a gente está usando o Miro aqui, Miro lá, pá. Puxa, mas muita gente quer usar, não sabe como usar. Aí eu até foi levantado assim, puxa, a gente podia fazer um curso, né, para o pessoal, né? Podemos. Aí foi muito legal. A Suzana e a Adriana, puxa, a gente usa o Miro aqui, a gente quer ajudar. A gente quer fazer o curso. Vamos fazer? Vamos. Montamos o curso, fizemos o grupo, discutimos o ponto, abrimos as turmas, fizemos 3 turmas em agosto. Foi seguido, né? A gente teve 20 inscritos em cada turma. E foi muito legal porque surgiu espontaneamente da vontade das pessoas, né? Então é muito interessante, assim. Então, obviamente, todo mundo tem suas atividades nos seus órgãos, né? Tem reunião, tem projeto, tem responsabilidade, tem processo, tem atendimento ao público para fazer. Mas é interessante como o senso de propósito da rede, faz com que a gente vá criando esses elementos. E eu acho que um outro elemento que o Conexão procura trazer é o que está em verde aqui, que são 2 casos, que são termos de conexão com outros lugares. Então, tem aqui, a gente fez um prêmio, né? Essa foi a primeira edição, mas a gente quer fazer seguido, até para a gente tentar observar como é que é esse ciclo de vida dos laboratórios de inovação. Então, a gente fez o Transforma.gov. Não é assim, o nome ele surgiu antes do programa do mesmo nome do Ministério da Economia, tá? Então, a gente foi feito por votação, tá? Mas não tem nada a ver com o programa do Ministério da Economia. E aí a gente tem vários inscritos que eu quero mostrar aqui para vocês. Então, foi interessante porque até o pessoal pergunta, nossa, vocês têm alguma lista de laboratórios de inovação? Temos. Por quê? Foi levantado da onde? Do prêmio. E aí é bem interessante porque a gente não só fez um prêmio, tá? Então, esse CX, ele foi uma forma da pontuação, também foi uma votação aberta. E aqui a gente tem vários elementos.
não só laboratórios de universidade, que são laboratórios de inovação, mas áreas de inovação, equipes de inovação. Então, a gente teve vários, de vários lugares do país inteiro. Então, foi muito legal, porque a gente começou a ver aqui, né? Estou passando rapidinho só para vocês verem, né? Como é que a gente teve. O próprio Inova Macaé, né? Que é um laboratório de inovação municipal, ganhou o prêmio, foi o primeiro colocado, mas nós tivemos vários lugares de todo o país. Tá? Então, é muito legal, né? O próprio Inovanac lá, o LabMG, o IRIS está aqui também, o LabFuse, o Pequilab lá de Goiás. Então, foi bem legal nesse levantamento, porque a gente começou a ver esse estreitamento dos laboratórios, tá? O NAInova do Senado. E foi uma coisa muito legal, né? Unidos, também de Santa Catarina, porque a gente acabou tendo o seguinte, né? O LAEP também, do governo do estado do Rio, o Inova MP, o MP Labs, o Link, o Living Labs, Florianópolis. Então, a gente teve várias coisas interessantes, porque ali a gente conheceu muito laboratório que a gente não conhecia. Inclusive, vieram vários que vieram parceiros do Conexão também, através dessa questão do prêmio. E, novamente, isso aqui está aberto. Então, nossa, eu quero saber como é que é a sua de determinado laboratório. Então, aqui, né? Qual é o ponto de contato, onde está localizado, qual é o propósito, qual é o tamanho da equipe. Então, foi uma coisa bem legal, porque a gente não mapeou só laboratórios. Também tem equipes de inovação, que não são laboratórios formais, mas não deixam de trabalhar com inovação. Então, isso também é uma coisa que foi muito legal, porque é muito comum no setor público, né, que assim, o laboratório tem que ser aquela caixinha, tem que ser aquela coisa formal, e a gente, na verdade, está trabalhando, na verdade, com equipes, pessoas. A equipe de dados do JuspLab foi o vencedor, e aqui tem algumas redes de inovação. Então, a que ganhou, né, foi a rede de Florianópolis, de inovação de Florianópolis, mas foi muito legal ver outras redes, né, como a dos saberes periféricos, que participaram do prêmio, né, e a gente começou a ter esse elemento. E eu tenho certeza que no próximo, né, de 2020, a gente vai ter muitas outras redes que estão surgindo. A gente vai ter outros laboratórios. Então, a gente vai ter outras equipes. Porque, novamente, inovação não é só na caixinha. Inovação é feita de pessoas para pessoas. E, às vezes, tem muita gente que está sozinha. E o aspecto da rede, não necessariamente do Conexão, mas da InovaGov, da Rede República, da rede do LabGov, é muito importante para a gente reunir essas inovadoras, esses inovadores. E aí, a última coisa que eu quero mostrar é isso aqui também, que é um trabalho de rede. Então, o que é isso aqui? Isso aqui foi um trabalho colaborativo, a gente fez tudo pela internet, a gente mandou formulário no LinkedIn, botou no grupo do WhatsApp, né? Que é uma rede de lições aprendidas. Então, cada pessoa fala o seguinte: compartilha uma lição aprendida sua sobre inovação, me fala. Ótimo, aí a pessoa fazia a lição, preenchia, né? Colocou, e aqui tem, documente seu processo e resultados. E aí, quando a gente fez a categorização, olha que interessante. Isso aqui servia tanto para o patrocínio, quanto para o aprendizado, quanto para compartilhar conhecimento. Então, essa teia aqui, essa rede aqui, a gente fez um trabalho colaborativo, baseado em pessoas que têm experiência com inovação, e a gente criou uma rede colaborativa de lições aprendidas, tá? Ou seja, conhecimento compartilhado. Está aberto, está no Linktree também, do Conexão. Pode acessar, pode ver cada elemento desses. Então, é uma coisa bem interessante, porque também surgiu de uma ideia que foi colocada lá no grupo do WhatsApp, do Conexão, e aí a gente começou a fazer. Porque também tem uma questão muito importante da inovação, essa coisa do tipo, essa ideia é legal, né? Será que alguém vai fazer? Não, vamos fazer. Bora, tô afim. Vamos fazer agora? Vamos fazer? Botar para frente? Então, isso é uma coisa muito legal do aspecto do vai lá e faz. Isso é muito importante. Então, ou seja, a gente tem ações em que a gente vai co-criando e a gente vai tentando trazer da melhor maneira participativa possível. E aí eu vou falar do acesso ao Conexão, que também é interessante. Tá? Ele tem uma regra, ele é uma rede aberta, mas ele tem uma regrinha de acesso. Né? A gente tem um grupo do WhatsApp em que a gente faz as discussões mais densas, né, do núcleo, mas ele tem uma coisa que é curiosa. Todo mundo fala assim, mas que estranho. Por quê? A gente tem várias ações para fora, então a gente divulga abertamente, né? Mas o que acontece
tem o requisito. Aonde tem a maior parte das discussões e que é a semeadura de ideias, ela vem de um grupo do WhatsApp. Ele já tem uns 2 anos e tem 120 membros. As nossas seguidoras nas redes sociais tá chegando a casa de 3 mil, tá? Somando LinkedIn e Instagram. Aí fala o seguinte, poxa, Rodrigo, mas... E as ações do Conexão, na nossa contagem, a gente já teve mais de 1.200 participantes diretos. Pessoas que realmente participaram de curso, treinamento, das nossas votações, palestras. Então, a gente tem um número, esse número, né, que a gente mantém um registro, mas a gente tem um número, né, bastante pequeno, né? Então, por que o que acontece? Porque a gente tem a seguinte regra de acesso. Para você entrar no grupo de WhatsApp do Conexão, você precisa ter participado de alguma ação do Conexão como participante ou como palestrante, né? E aí a gente manda um link para você entrar no grupo. Por que a gente faz isso? Porque tem uma coisa que a gente vê muito, que há muitas pessoas que elas estão curiosas sobre a inovação, né? Estão curiosíssimas, querem saber. E para isso que a gente tem as ações abertas. Mas lá no grupo do Conexão, a gente acaba discutindo, é o pessoal mais engajado. E uma maneira da gente ver quem está realmente do curioso, para quem está querendo realmente participar, fomentar, é esse ponto de acesso. E é uma coisa bem interessante, porque é muito comum, a gente manda, a pessoa se inscreve, participa do curso, ganha certificado, a gente manda o certificado, manda o link, e a pessoa não entra. Não quer participar por vários motivos. E aí o grupo ele acaba ficando pequeno. Ele não é um grupo assim, se a gente abrisse o grupo aberto, provavelmente ia ter, ia lotar, mas não necessariamente que a gente ia ter tantas pessoas de fato participando e discutindo dentro do grupo, né? Então é interessante essa forma de acesso, que é uma regra informal, né? Novamente, o Conexão não tem manifesto, não tem estatuto, é a gente se reunindo mesmo, tá? Mas é interessante porque as pessoas que entram, elas participam mais, elas estão dispostas a colaborar, a votar, a opinar, a propor ação, a formar grupo, fazer projeto. Então, eu acho uma coisa bem interessante, né? Que surgiu de uma coisa bem empírica mesmo, mas que também tem mostrado um pouco do que a gente tem, né? Então, eu até falo, né? Eu acho que o legal do Grupo Conexão é que, assim, ele não é grande, entra quem quer, é só ter participado e recebe o link e entra, se quiser. Mas a gente não tem poucas pessoas abandonos e a gente não tem treta, né? A gente discorda, né? Cada um tem seu posicionamento, isso é muito importante para a inovação, mas a gente não briga, assim, não tem aquelas coisas do tipo, aquela discussão que metade do grupo sai porque não quer assistir discussão. Porque, na verdade, eu acho que até fazendo a finalização da fala, né, para a gente abrir o debate, né, é que eu acho que é o seguinte, eu acho que uma lição aprendida da rede do Conexão é que, assim, as pessoas querem participar por vários tipos de níveis de participação. O que a gente faz é oportunizar e ver as pessoas qual o nível de participação que elas querem. Há pessoas que só querem assistir, ótimo. Há pessoas que querem conhecer um pouco mais. A gente oferece esse conhecimento. Há pessoas que querem trabalhar em projeto conjunto. A gente faz parceria. E há pessoas que querem participar dessas ações. E eu tenho muito orgulho de fazer parte do Conexão, de ser um conexionário, como a gente se chama, né? Porque a gente faz de coração. A gente faz ligado no nosso propósito. E eu acho que é por isso que a gente acaba, né? A gente tem paixão no que faz. A gente vê a dedicação das pessoas participarem, e eu acho que isso tem feito a diferença nas ações do Conexão, né? Se você me perguntar, Rodrigo, como é que vai ser o Conexão em 2021? Eu não sei. Quem vai decidir são as pessoas. Porque a força do Conexão está nas pessoas que fazem parte da rede. E eu acho que essa é a mensagem que eu quero deixar aqui no final. Não precisa ser um elemento muito complexo, desde que você tenha pessoas que estejam querendo conectar. O Conexão começou com 3 pessoas, hoje temos centenas participando, esperamos que tenham milhares que estejam conectados com esse objetivo. Muito obrigado. Obrigada, Rodrigo. Obrigada. Excelente apresentação, e também quem já conhece, já compartilhou e trabalhou com o Rodrigo sabe como ele é altruísta. Tudo fica divulgado, todo o material que ele faz, ele compartilha com as redes, ele compartilha com a gente. Assim, muito obrigado, Rodrigo, por ter aceito o convite, por estar aqui assim trazendo todo esse conhecimento que você
você tem. Temos aqui, já está, vamos encerrar o nosso painel, mas antes eu quero só também trazer as mensagens do chat. As pessoas estão elogiando muito todas as apresentações, falando assim, como que vocês trouxeram várias provocações inspiradoras, né, e motivadoras também. E o que é interessante falar que a inovação realmente ela não é só uma caixinha, né? Ela é essa interação, são as pessoas juntas trabalhando, compartilhando conhecimento. É isso que faz a diferença. Então, antes de a gente ir para o chat com algumas perguntas, eu queria fazer uma para vocês, minha, assim, uma curiosidade, também muito assim da pandemia também. A rede deve integrar e ela deve estimular nesses arranjos para a inovação do setor público por meio dessas conexões de diversos atores. Então, eu queria saber de vocês como vocês veem a integração das redes de inovação do setor público, né? Ela está havendo maior troca, maior compartilhamento de conhecimento durante a pandemia? Acho que eu digo que sim. Mas vocês acham que essa mudança, essa intensificação da relação, ela vai ser continuada no pós-pandemia? Isso realmente veio para ficar, isso vai ser realmente impactado? Aí vocês podem escolher a forma de quem quiser ser o primeiro para conversar. Pode abrir o áudio. Posso começar? Eu acredito muito que sim. Falando pela experiência do Iris, impactou totalmente ter essas redes virtuais, no sentido de o que a gente escolheu, né, estratégias. Então, conseguir fazer o webinar do Rodrigo colocou muito bem, assim, de quebrar as barreiras, trazer pessoas que presencialmente iam ser muito mais difíceis. Então, a gente aprendeu essa nova forma, né, e isso já faz parte, então, da essência, de ter conhecido e ver no Conexão Inovação Pública esse laboratório por si, né, do vai lá e faz, do pessoas que se juntam, e a gente não quer, isso, não vamos abrir mão, né, pelo contrário, a gente, isso já faz muito mais parte do que o modelo do presencial, que não conhecia essas possibilidades também. E aí, acho que agora é caminhar para o que é o melhor, o ótimo híbrido, assim, né, como que a gente vai trazer para o presencial, mas colocando também esses elementos dessas redes que isso, eu vejo muito, eu sou otimista de redes no sentido de que o que eu vejo de pessoas acreditando e fazendo ao remodelarem a rede NovaGov, esse grupo incrível dos conexionários acontecendo, eu acho que é caminhar para se encontrar e um aprender com o outro, o que dá certo das estratégias do Conexão e do República, o Iris com certeza tem muito prazer em aprender. Para a gente foi um super, assim, não um super ganho, né? Porque a gente está dentro de um contexto pandêmico, óbvio, mas foi um aprendizado muito proveitoso. Acho que esses novos mundos, né, que a gente está vivendo e essas conexões da internet, porque como eu apresentei para vocês, a nossa rede, ela está numa esfera nacional, né? Não estamos em todos os estados, mas estamos em muitos lugares. Então, a gente aproveitar esse espaço para conectar as pessoas desses diferentes estados fez muito sentido para a gente e, com certeza, é um aprendizado que a gente vai levar aí para o resto da rede, né? Para o resto do tempo aí da rede. Então, acho que não vai se acabar agora, para a gente fez muito sentido, tem funcionado muito, e também acho que pensando também na mobilidade urbana, né? Por exemplo, aqui no Rio de Janeiro, a mobilidade da cidade é muito ruim, né? Para você ir para qualquer lugar, você leva 1 hora de transporte no mínimo, sabe? Então, assim, às vezes a pessoa está num canto da cidade e tem que cruzar o outro para fazer uma reunião. Antigamente, a gente tinha muito essa necessidade do presencial. Então, acho que trouxe muito esse aprendizado que não precisa. A gente sabe lidar bem com o mundo virtual, a gente sabe lidar bem com a webcam, a gente consegue conversar, criar projetos, criar ações, enfim, fazer tudo também pelo mundo virtual. Claro que é buscar esse híbrido, né, como a Nath falou, mas não perder de vista esse aprendizado, porque para mim não faz sentido voltar para esse mundo só do virtual. Eu acho que é um híbrido mesmo aí, que a gente tem que encontrar o momento certo, mas não perder de mão. Para mim também é isso, sabe? Tem que continuar assim. Exato. E reforço, né, o que foi dito pela Nath, pela Joyce. Eu acho que, assim, contexto, né, faz toda a diferença. Eu acho que a gente perdeu um pouco do medo, né, dessas conexões virtuais. A gente saiu da zona, a gente foi obrigado a sair da zona de conforto de, vamos pegar as pessoas que estão perto, né? E a gente também, acho que tem uma questão, não sei se vocês concordam, que também, assim, a gente também passou a usar melhor os instrumentos de conexão e de comunicação, né? Então, eu acho que também existe uma questão ferramental, né, para a gente poder trabalhar e a gente poder fazer isso, né? Então, novamente, aprendi muitas ferramentas de comunicação. Isso ajudou muito a fazer os eventos, a melhorar a comunicação.
a gente usar melhor as redes sociais, que também é uma ferramenta de comunicação poderosa que a gente normalmente nem sempre usa da melhor maneira possível para fazer engajamento, captação de interessados. Então, acho que foi um aprendizado muito grande no período muito curto. E até, acho que trazendo, novamente, reforçando o que foi dito pela Joyce e pela Nath, é que, assim, a gente vai voltar, né? A gente vai voltar, né? Graças a Deus, passará essa pandemia. Mas eu acho que muitos aprendizados e coisas que são legais que a gente aprendeu nesse novo contexto, a gente não vai querer abandonar. Eu sempre falo o seguinte, né? Fazendo facilitação. Eu não quero mais usar post-it de papel. Né? Não só a natureza agradece, mas também é uma ferramenta que é muito melhor gerenciável. Né? Então, eu acho que a gente vai, como a Nath falou, acho perfeita a fala dela, que é esse híbrido, né? Da gente aproveitar, né, o melhor dos dois mundos, né? Para a gente aproveitar o presencial, que é muito importante, tá? Ainda mais a gente está falando de pessoas, mas aproveitar todas essas melhorias e ferramentas tecnológicas que nos conectam de uma maneira muito melhor. Muito bom, gente. Agora eu vou para as perguntinhas do chat, né? Então, aqui, vou fazer a primeira que veio para a Joyce, do Márcio Feitosa. Pediu para você falar um pouquinho mais sobre as metodologias e ferramentas que vocês utilizam para a gestão colaborativa de projetos. Ficaram bem interessados no que você apresentou. Legal, gente. De ferramentas, né, de gestão colaborativa, eu acho que o Rodrigo é o expert aí para poder compartilhar com a gente, porque de fato a gente aprende com ele também. Eu acho que ele é uma das pessoas assim que mais compartilha esse tipo de aprendizado. Mas a gente tem usado muito o Miro, né, e também o Mural. Né? São essas duas plataformas que para a gente tem feito muito sentido. E até uma coisa interessante que algumas pessoas falavam, o servidor público mais velho não vai conseguir utilizar essas plataformas. Mentira! São as pessoas que mais utilizam essas plataformas com a gente, estão super antenados, sabe? Eu tenho, sei lá, tenho servidores de 60 e poucos anos, mexendo no Miro, mexendo no Mural, e ali, ó, de boa, mexendo em tudo. Então, acho que é isso, sabe? Você, claro, né, que a gente também mostrou vídeo para as pessoas, explicando como funcionava. Então, também tem toda essa questão de você explicar essas metodologias, explicar essas ferramentas, mas, obviamente, todo mundo consegue aprender no final, sabe? Então, não subestimar as pessoas porque é mais velha ou porque, sei lá, conta disso, daquilo, outro. Então, acho que é importante, sabe, isso tudo. E para a gente foi um super aprendizado, essas ferramentas digitais de colaboração ali ao vivo, né, de projeto. E outras ações que a gente faz muito enfim, criar ações para que as pessoas possam fazer colaborações, né, colaborações. Então, por exemplo, a chamada de artigos, né, que é um exemplo bem específico da gente. A gente cria um formulário onde as pessoas submetem, enfim, ideias de artigos e a gente tenta juntar pessoas que têm ideias similares. Isso é muito bom, porque no caso a gente está mapeando pessoas que têm pensamentos similares, junta elas, e essas pessoas muitas das vezes viram amigas ou criam outros projetos depois, e enfim, funciona bastante. Então, acho que é sempre importante os gestores de redes terem sempre atenção ao mapeamento das informações, mapeamento de interesse, mapeamento de ideias, porque a partir desse mapeamento você consegue juntar pessoas específicas, sabe? Então, não deixar muitas coisas soltas. Acho que é importante sempre ter mais ou menos uma noção de quem está ali trabalhando com você, para você conseguir, enfim, juntar as pessoas certas para construir outras possibilidades, né? Então, facilitar o network, eu acho que é essa palavra, sabe? Facilitação do network. Eu acho que é um ponto bem positivo para a gente. Verdade. É o que a gente está fazendo, né? Eu acho que, e mesmo virtual, que seja, né? O híbrido, a gente vai sempre fazer, vai continuar fazendo. Tem aqui, eu vou juntar, são 3 perguntas do Márcio, mas para o Rodrigo. Rodrigo, primeiro, assim, como a conexão concebe e instrumentaliza os seus processos de prototipação e interação? E depois pergunta qual é o maior segredo do sucesso do Conexão. Então, você falar o segredo Tostines. Então, acho que primeiro é o seguinte, como é que a gente prototipa, né? A gente pega, né? Tem, por exemplo, vou dar um exemplo bem interessante, foi o Novamente, né? Então, primeiro, novamente, a gente fez o evento, né? Isso vale com os cursos também que a gente faz. Então, a gente tenta fazer sempre rápido. Alguma versão que dê para jogar na rua, que dê para fazer, para a gente coletar as informações das pessoas. Então, foi assim, conexão para o Miro,
Foi assim com o curso de design sprint que a gente fez com gamificação. Então, a gente faz, né? Faz ele, como a gente chama lá do famoso MVP, coloca para campo, testa, tem que testar com as pessoas, gente. Conexão ele é feito para as outras pessoas, não é para a gente, né? Então, isso é muito importante. E aí, tem uma coisa muito importante, que é a coleta do feedback. Então, olha, isso aqui funcionou, isso aqui não funcionou, isso aqui tem que mudar, o horário não ficou legal, não gostei desse tema, vamos fazer uma interação diferente. Então, ali a gente favorece muito a cultura de a gente tentar e fazer as coisas rápido. Montar um evento pequeno, a gente montou um aquário, gente, foi muito legal. Então, a gente pegou a dinâmica do aquário, né, em que você vai fazendo o revezamento das pessoas, tentou fazer online pelo StreamYard e a gente prototipou. Cara, como é que tem como fazer? Não sei. Aí chegou a Amanda, chegou a Corina. A gente já facilitou ele com outras ferramentas, já facilitou a presença. Ótimo, precisamos do conhecimento. Eu quero participar do teste. Nunca participei, mas eu quero participar. Vamos fazer. Então, é muito interessante que o chamado à ação da gente fazer, colocar. Então, a gente fez uma para a página do Conexão, que foi com a técnica de card sorting. Então, a gente fez rápido, mostrou, foi legal. Vamos mudar isso aqui? Vamos criar uma outra dinâmica? Então, eu acho que o espírito se você tiver uma coisa para fazer, faz pequeno e bota na rua para as pessoas experimentarem. Tá? Não custa muita coisa. Posso falar de verdade. E você ganha uma coisa chamada aprendizado e chama as pessoas para participar de verdade. Não é um mero espectador. Ela está criando junto com você. Tá? Então, acho que é o primeiro ponto. Como eu falo, tem ferramenta? Tem um monte. Mas você tem a mentalidade, né? O Arthur Cajun fala muito isso, né? De ter a mentalidade do prototipado, fazer, é muito importante. E aí a gente empurra mesmo, assim, vamos fazer? Vamos pensar, não, vamos fazer, bora, vamos fazer. Então, isso ajuda muito nessa questão da gente conseguir criar. Mas depois fazer um monte de coisa. Simples, a gente prototipa, a gente bota na rua, a gente toma tapa na cara, mas a gente aprende. Então, isso é muito importante para a rede. E aí, eu acho que qual é o sucesso do Conexão? Só tem são pessoas. Eu acho que se a gente tem um sucesso, alguma coisa para mostrar, alguma coisa para ensinar, acho horrível ensinar, né? Eu acho que a gente tem mais para compartilhar conhecimento, compartilhar os nossos erros, as nossas lições aprendidas, né? Porque é aí que a gente cria mesmo junto. O aprendizado tem que ser colaborativo, né? Mais holocrático, né? E menos verticalizado. É uma coisa que pessoalmente eu acredito muito. Mas é que a gente é feito de pessoas. Eu acho que, assim, novamente, eu acho que quando o Antônio, eu vi, Marília viu, falou, cara, a gente está aqui no dia de Copa do Mundo, meio feriado, e teve pessoas que estão vindo para cá para aprender, gente. Então não vem falar que servidor público está acomodado, não vem falar que servidor público não quer inovar, não vem falar que servidor público só está querendo pegar cervejinha e assistir o Jogo do Brasil. Cara, senão essas pessoas não estavam aqui. Então eu acho que é isso que faz a força do Conexão. As pessoas sentem parte do que a gente faz. Então, e eu acho que isso que é muito legal. Então, por exemplo, quando a Joyce participa no planejamento, eu falo, o prêmio Universidade Nova não é um prêmio do Conexão, é um prêmio nosso, é um prêmio do República, é da IGOV, é de todo mundo que participa. Né? Então, eu acho que esse sentimento de pertencimento, quando você tem parte da rede, qualquer rede, acho que Joyce e Nath podem falar também disso, é diferente, né? Então, assim, eu não sou a pessoa de fora que estou participando, eu sou dessa rede e eu tenho orgulho de ser dela. Então, acho que isso, para mim, é o sucesso. É quando as pessoas sentem parte do que a rede é, porque elas são realmente parte da rede. Sensacional, né? Inspirador e, assim, e nos motiva a continuar, né? E acreditar. A gente já está chegando no final, infelizmente, já até ultrapassamos um pouquinho o tempo. Vou deixar um pouquinho para vocês fazerem uma mensagem final, assim, para compartilhar algo. Tudo que vocês divulgaram, os links, sempre está tudo no nosso chat. Depois vai estar lá na página também do SINS, tá bom? Então, vamos começar pela Nath, foi a primeira, depois a gente vai rodando e finaliza no Rodrigo, tá? Nath, com você. Agradecer muito, muito, Elaine, Fiocruz, FRJ, todo o pessoal que está organizando esse evento incrível, todos que estão nos acompanhando agora e posteriormente, e dizer sobre isso, né? São pessoas querendo fazer, e você também, né? Essa pessoa que tem aí onde você quer atuar. Então, aqui já tem, né, para mim, Joyce com República, Rodrigo com Conexão, são incríveis, ótimos casos que a gente usa de referência no sentido de experimentar, no sentido de como olha para a rede, né? Esse quesito das pessoas se unirem, porque em propósitos em comum, as pessoas querem cooperar, as pessoas gostam de conexão. Então, assim,
já deixo essa mensagem da gente de super portas abertas, sempre que precisarem, meu e-mail, todas as redes do Íris, para a gente ir fazendo essa inovação ser tanto no aspecto intergeracional, que eu achei muito bacana ter sido mencionado aqui, de mesclar gerações e né, o papel dos servidores públicos, independente, né, de idade, quanto tempo tem, quanto de diversidade regional também, da gente nacionalmente estar se unindo numa grande rede Brasil e sendo referência para o mundo também. Com certeza. Joyce. Boa! Então, gente, obrigada por toda a troca que foi feita aqui, né? Eu fico sempre muito honrada de estar em eventos assim com pessoas tão inspiradoras, mas que estão engajadas, né, em fazer diversas microtransformações, né? Eu sempre gosto muito de falar essa palavra microtransformação, porque eu acho que é isso que a gente faz diariamente, né? Então, enfim, agradecer mesmo a organização de todo evento. Eu sei o quanto que dá trabalho fazer um evento, já fiz muito dentro da República. Então, parabéns, pessoal, foi ótimo. Seleção perfeita de pessoas, sou fã de todo mundo que está aqui. Então, muito obrigada realmente e espero que, enfim, possa ter impactado de alguma forma algum servidor público que esteja aí querendo inovar no seu setor, conectar pessoas e tenha certeza que podem contar com a gente, porque todo esse trabalho é muito colaborativo, né? Rede República aprende com Íris, que aprende com Conexão e assim por diante. Nenhum de nós está criando ações diferentes, nós estamos aprendendo e co-construindo novas metodologias, novos aprendizados, enfim. Então, é sempre bom estar aí contando com gente tão incrível, tão engajada em transformar aí o nosso país, né? Que no final a gente está engajando o servidor público, que é transformar também o país. Então, obrigada mesmo, foi muito bom. Obrigada, gente. Bom, então, assim, as palavras finais, novamente, gratidão, né, pela oportunidade de estar aqui, né, com pessoas, profissionais maravilhosas, né, e olha o resultado que está sendo trazido, né, então, assim, não é teoria, não é aquela coisa do tipo, o caso lá da Dinamarca, não, casos reais da nossa realidade, do nosso contexto, então isso é importante falar, tá, no aspecto também da diversidade, da liderança, que é muito importante, e também tem o seguinte, como mensagem final, eu falo de mim, foi através das redes de inovação, né, pela InovaGov, pelo Conexão, pelo contato com a Rede República, com o pessoal do Íris, pessoal de vários laboratórios, foi o momento que eu estou com 41 anos, mas nesses últimos 4 anos que eu tenho trabalhado mesmo com inovação, foram os anos de maior aprendizado da minha vida. Por quê? Porque eu tive o privilégio de conhecer profissionais maravilhosos, dedicados, íntegros, que têm um propósito que não é fácil de concretizar, e que tem espírito colaborativo, que é o que move uma rede. A aspecto de colaboração, da troca, tá? Desde compartilhar uma coisa que sabe, dizer que não sabe, precisa aprender, até dar um ombro para chorar e falar o seguinte, cara, tá difícil, hoje está difícil de continuar, porque está muito difícil, tem muita pressão, eu não sei o que fazer, então isso faz parte também dessas trocas. E eu acho que é justamente isso. Aprendi mais nesses últimos 4 anos do que toda a minha vida, porque, graças a Deus, eu tive companheiros, tive parceiros que puderam me ensinar de maneira voluntária e de coração aberto. Que eu acho que isso que é a força da rede, como a Joyce falou, né? É um espaço, né, da gente poder trocar, ser vulnerável, mas num espaço seguro, né, em que a gente se apoia, né, Nath? Muito bem colocado, para que a gente possa aprender juntos. Porque quando o aprendizado é feito em rede, a gente não soma, a gente não transfere, né, do banco do professor para o banco vazio do aluno, né? Aquela coisa que o Paulo Freire tanto critica da questão bancária. Na verdade, a gente cria, a gente multiplica, a gente cria de fato, né? E aí não vem a palavra da moda, né? Você realmente cria um conhecimento exponencial da inteligência coletiva de um grupo que está engajado, interessado e compartilha o propósito. É isso. Muito obrigado. Lindo. É nisso que eu acredito também, exponencial. A gente está multiplicando, né? É o nosso desejo e é o desejo do CRI também, da FRJ, com esse terceiro simpósio internacional, totalmente gratuito, aberto, com material que vai ficar disponível, com o apoio do LARUD, do IBICT FRJ. Amanhã, terceiro dia, último dia, para vocês que já se inscreveram, a partir das 11 horas. Agradeço de novo, muitíssimo, ó, muitos beijos. Pena que a gente não está perto para se abraçar, vocês são os fofos. Sou muito fã. Espero, quem sabe, uma próxima, né? Juntos, tá bom?
Prazer, gente. Tchau, tchau.